Nós estamos agora na transição, na purificação, na passagem, que será o tempo do triunfo do coração imaculado da Virgem Maria, como ela mesma profetizou em Fátima e como tantos outros santos e místicos nos falam, que nós estamos para entrar nesse tempo de paz e de esplendor da igreja na terra, que será o tempo do triunfo do coração imaculado de Maria. E eu explico para vocês. Porque na mensagem de Fátima, ela disse assim: Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu coração imaculado. Prestou atenção na frase? Pergunto para vocês. É Nossa Senhora que quer glorificar a si mesma, sim ou não? Não. É Deus que quer estabelecer no mundo a devoção ao coração imaculado de Maria. Ou seja, é Deus que quer glorificar a sua mãe para que todas as virtudes de Nossa Senhora e todos os benefícios que ela recebeu da Santíssima Trindade sejam revelados na sua plenitude ao mundo, no triunfo do coração imaculado de Maria. Aí talvez você me pergunte assim: mas padre, se é desse jeito, por que Nossa Senhora aparece tão pouco na Bíblia? Resposta: porque o Evangelho não tem a finalidade de revelar Maria. O Evangelho tem a finalidade de revelar Jesus. E por isso a Virgem Maria, ela fala poucas coisas no Evangelho, mas na hora que ela abre a boca, ela dá o recado. Fazei tudo o que ele vos disser. Esse é um dos motivos que a Virgem Maria quase não aparece na Bíblia, embora ela esteja presente em todos os momentos importantes da história da salvação, na encarnação, no Calvário e no Pentecostes. Segundo motivo, São Luís Maria Grignion de Montfort, no Tratado da Verdadeira Devoção, quem já leu, levanta a mão. São Luís, ele fala assim, que Deus escondeu Nossa Senhora na Bíblia, porque ela mesma quis ser escondida, dada a sua grande humildade. Ela mesma se fez pequena, ela mesma se fez oculta, ela mesma se fez escondida para revelar o Cristo. Mas agora, diz São Luís no tratado, que Nossa Senhora já está confirmada na glória, não existem mais as razões que levaram o Espírito Santo a escondê-la no Evangelho. Pelo contrário, agora são os tempos, diz São Luís no tratado, e ele escreveu isso no século XVIII, ou seja, mais ou menos 300 anos atrás. Agora são os tempos em que o Espírito Santo quer fazer com que a sua esposa, a Virgem Maria, ela brilhe diante do mundo como jamais brilhou. Deus quer estabelecer no mundo a devoção ao meu coração imaculado. E é por isso que o Espírito Santo tem levado a igreja nessa direção. Não sei se você já percebeu uma coisa, mas os grupos e movimentos hoje que mais crescem na igreja são os grupos marianos. Já percebeu isso? Dá até um arrepio na cabeça de falar isso, né? Mas enquanto muitos grupos e movimentos e pastorais estão ruindo, inclusive por falta de pessoas, os grupos e movimentos marianos, todos eles estão crescendo. Deus quer falar algo para a igreja. Os últimos 200 anos têm sido tempos em que o Espírito Santo tem gritado para a igreja que chegou a época da Virgem Maria ser conhecida na sua plenitude.
É por isso que metade dos dogmas marianos foram proclamados nos últimos 200 anos. A igreja tem 4 dogmas marianos. 2 deles foram nos últimos 200 anos. A Imaculada Conceição e a gloriosa Assunção da Virgem Maria. Esses 2 dogmas, proclamados recentemente, em termos de história da igreja, eles vêm se juntar também com os dogmas mais antigos, a maternidade divina e a virgindade perpétua de Nossa Senhora. E veja, os teólogos discutem hoje a proclamação de um 5º dogma mariano, que viria coroar os outros dogmas. E olha a importância disso. Nossa Senhora disse ao Padre Gobi, quem que tem o livro azul das mensagens, levanta a mão. Nossa Senhora disse ao Padre Gobi assim, que para o triunfo do coração imaculado dela ser estabelecido no mundo, primeiro a igreja precisa reconhecer formalmente todos os privilégios dela. Ok? Está em discussão hoje a proclamação do 5º dogma mariano, que seria a Virgem Maria corredentora. Entenda isso. Nós cremos que Jesus Cristo é nosso único Salvador. Sim ou não? E o que é ser corredentora? O que é ser corredentor? Significa colaborar na redenção. E veja, em um sentido fraco, todos nós podemos ser corredentores uns dos outros. Eu explico para você. Você já falou de Jesus para alguém, sim ou não? Você estava sendo corredentor na vida dessa pessoa. Por quê? Porque você estava colaborando na salvação dela. Quem aqui já rezou por alguém, levanta a mão. Você estava sendo corredentor na vida dessa pessoa. Porque ao rezar por ela, você estava colaborando na salvação dela. Então, num sentido fraco, todos nós podemos ser corredentores. E num sentido forte, a Virgem Maria é corredentora. Por quê? Porque ela colaborou na nossa redenção. Ela colaborou na nossa salvação como nenhuma outra criatura fez na história. Ela colaborou como? Gerando Cristo, educando Cristo, alimentando Cristo e no final da vida terrena de Jesus, oferecendo o sacrifício do Filho no Calvário pela nossa salvação. Por isso Nossa Senhora, ela é corredentora de uma forma que nenhuma outra criatura é. Veja, teologicamente, isso já está muito bem fundamentado. Tanto por São Luís Grignon de Montfort, por Santo Afonso de Ligório, doutor da igreja, e também por São Bernardo, que também é doutor da igreja. Mas sabem por que esse 5º dogma ainda não foi proclamado? Estou trazendo aqui para vocês informação dos bastidores, tá bom? Porque existe já há décadas uma resistência de um grupo de teólogos que, embora a verdade contida no 5º dogma já seja bem fundamentada teologicamente, esse grupo de teólogos não quer a proclamação do 5º dogma para não desagradar os protestantes e para não atrapalhar o ecumenismo. Padre Francisco, o que o senhor acha disso? Vou dizer o que eu acho. Olha, eu acredito no ecumenismo, mas no ecumenismo feito da maneira certa. São João Paulo II falou disso. Ok? E o ecumenismo feito da maneira certa não é tirando Nossa Senhora para agradar protestante, mas é o contrário. É colocando a Virgem Maria
como sinal de unidade, porque a mãe é sinal de unidade na vida dos filhos. E presta atenção nisso: se tem um protestante validamente batizado e a igreja reconhece a validade dos batismos na maioria das denominações protestantes tradicionais, entenda isso: se tem um protestante validamente batizado, ele também é membro do corpo de Cristo e, portanto, é filho da Virgem Maria, mesmo que ele não saiba. Então, sabe em qual ecumenismo que eu acredito? Não é em tirar a imagem de Nossa Senhora para agradar protestante. Não. Eu acredito em colocar a Virgem Maria como sinal de unidade e a mãe, atraindo os filhos, ela mesma vai conduzir a unidade da igreja. Nesse ecumenismo eu acredito. Em torno da Virgem Maria. Existem grandes teólogos falando sobre isso, como o próprio padre Raniero Cantalamessa, pregador da Casa Pontifícia. E olha, como no Antigo Testamento, na passagem para o Novo, Deus entregou o reino a outros, porque os vinhateiros de Israel desprezaram o Messias, né? Quem que foram esses outros aos quais Deus entregou o reino? Eram os pagãos, que ali passaram a ser evangelizados, convertidos. Não eram judeus, mas eles se convertiam e se uniam à igreja. Muito bem. Se nós hoje, homens do templo, mulheres do templo, da passagem da segunda para a terceira era, se nós não reconhecermos a ação de Deus, a voz do Espírito, mostrando para nós a sua esposa, a Virgem Maria, também Deus poderá tirar o reino de nós e entregá-lo a outros, que serão talvez protestantes, evangélicos, que se converterão à integralidade da fé e que serão muito mais marianos do que nós. Então presta atenção aí, homens e mulheres do templo, para que não aconteça conosco o mesmo que aconteceu com os escribas, com os fariseus, com os doutores da lei, que não reconheceram a ação de Deus no Messias, na passagem da primeira para a segunda era. E sabe de uma coisa? Se nós reconhecermos tudo isso, se nós entrarmos nessa dinâmica da devoção profunda ao coração imaculado da Virgem Maria, da consagração total a Jesus por meio da Virgem Maria, como nos ensina São Luís no tratado, nós já estamos entendendo os caminhos de Deus e já estamos entrando na era nova, na terceira era, que é a era de paz, que é a era da Virgem Maria, na qual acontecerá como diz São Luís. Ela brilhará diante do mundo, como jamais brilhou na história, e aí sim, por meio dela, o Pai, o Filho e o Espírito será glorificado por toda a humanidade.